Bom dia, irmãos, sejam bem-vindos à quarta lição da nossa EBD. Nós estamos estudando o livro Nasce uma Igreja, do pastor Ed René Kivitz. E se você chegou aqui na EBD, nessa quarta lição, eu quero te pedir para voltar aqui mesmo no canal do Improclama. Estão postadas a lição 1, 2 e 3. Porque nós já vimos como foi que essa história começou. O livro faz uma imersão na cidade de Corinto, né, do surgimento da igreja gentílica, ou seja, quando Paulo, através das suas viagens missionárias, expandiu o evangelho de dentro do arraial do povo judeu para os povos gentis. E isso você vai encontrar lá na primeira lição. Vai ver quais estratégias ele usou, como foi que essa igreja foi fundada, para poder compreender o que acontece nos outros capítulos. Já no capítulo 2, que também é a lição 2, nós vamos então entender por que a Igreja de Cristo precisa retornar à centralidade da cruz, à centralidade do poder do Evangelho. E na lição do domingo passado, nós vimos como o Espírito Santo é imprescindível para a saúde da igreja. Hoje nós continuamos, agora com o trabalho em equipe, de que Paulo vai nos falar nesse capítulo 3. Então a gente começa, se você for lá para o capítulo 3 de Coríntios, a gente começa com outra exortação de Paulo. Essa exortação tem a ver com o capítulo 2, porque chegou ao conhecimento de Paulo que a igreja se dividiu em facções, em 4. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que eram de Apolo, outros diziam que eram de Pedro, e uns diziam que eram de Cristo. E talvez você pense assim, esse aí é o meu grupo, é o quarto grupo, eu também sou de Cristo. Mas se você for lá, na segunda lição, você vai entender que essa galerinha aí que dizia que é de Cristo escondia por trás desse discurso uma motivação não tão boa e talvez você não faça parte desse grupo. Então, no capítulo 3, Paulo começa fazendo uma exortação à igreja sobre como esse comportamento de tirar a centralidade da igreja da cruz de Cristo e atribuir ao ministério das pessoas, ou as pessoas que a gente consegue ver concretamente, conviver como líderes, tornou a igreja de Corinto uma igreja com um comportamento infantil. Ele vai iniciar o capítulo dizendo: eu tenho que alimentar vocês de leite espiritual, porque vocês são como crianças. Vocês estão tendo um comportamento infantil. Vocês não entenderam a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho rompe com tudo que a gente conheceu até agora como tradição religiosa, igreja enquanto instituição, né? Muito atrelada a figuras humanas, a personagens históricos que tinham seus seguidores, o seu séquito. Esse comportamento infantil de ter a necessidade de pertencer a um grupo é que está prejudicando, está fragmentando a igreja. E é esse comportamento infantil que pode fazer com que o projeto de uma igreja saudável, doutrinariamente equilibrada, com um testemunho adequado ao Evangelho, fracasse. Então ele começa esse terceiro capítulo fazendo essa exortação. Então vai lá nos primeiros versículos e você vai ver que é essa exortação que Paulo começa fazendo. E aí Paulo também chama atenção para uma coisa que talvez aconteça aqui também, né? A gente que está nesse período de redes sociais, às vezes você vê nas redes sociais uma pessoa que gosta, seja de um cantor, de uma figura pública, um político, um ator, uma atriz, fazendo uma defesa de uma coisa que a pessoa nem fez, ou nem falou, ou nem pensa igual, né? Então o que Paulo está dizendo é: vocês é que criaram essa rivalidade. Vocês estão atribuindo a mim e a Apolo, né, uma postura antagônica, como se nós fôssemos inimigos. E aí Paulo vai continuar no seu discurso dizendo que ele teve uma função nessa igreja e Apolo tem outra função, e as duas funções, os dois momentos que a igreja viveu são igualmente importantes.
Então, às vezes, a gente se apossa da palavra do outro ou da projeção que o outro tem socialmente para fazer uma defesa de um discurso que a pessoa nem tem, ou de um lugar que a pessoa nem ocupou, nem quis ocupar. É o que Paulo está dizendo. Nem eu, nem Apolo, ao anunciarmos o evangelho, a estruturarmos a igreja de Corinto, queríamos seguidores para nós, queríamos um séquito de pessoas que nos seguissem, que obedecessem tudo que a gente fala. O que a gente quer é fundar uma igreja sã, o corpo de Cristo, onde as pessoas têm o entendimento que a centralidade da igreja é Cristo e o nosso trabalho colabore simplesmente para a expansão do evangelho. Para isso, Paulo vai trazer duas figuras de linguagem. Ele vai comparar o trabalho dele de Apolo com o trabalho feito em uma lavoura, e ele vai comparar o trabalho dele de Apolo com o trabalho feito em uma construção. E aí o texto está dizendo, né? Vamos ler o texto que explica exatamente isso que eu acabei de falar. Pois quando alguém diz, eu sou de Apolo, e o outro, eu sou de Paulo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então, Paulo deixa bem claro, ó, isso aí que vocês estão fazendo não é uma postura nem minha, nem de Apolo. Eu tenho muito claro na minha mente qual é a minha função, qual é a minha missão e qual é o ministério. De igual forma, Apolo. E nós sabemos que nós não somos os donos da igreja. Nós trabalhamos para o Senhor, né? Nós servimos. Nós somos apenas o meio que fez com que o evangelho chegasse até vocês. E ele continua: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, a primeira alusão, né, essa primeira figura que Paulo vai usar é a figura da lavoura. E isso é bastante interessante. Eu sou uma mulher urbana, nasci numa cidade, cresci na cidade o tempo todo, mas convivo com pessoas que têm a sua infância, boa parte da sua juventude, muito ligada à cultura do campo. E quem é da cultura do campo sabe que você pode ter a melhor terra do mundo, que você pode plantar a melhor semente do mundo, e que você pode ser muitíssimo cuidadoso e vem uma seca e não nasce fruto. Ou você pode ter uma excelente terra, ter a melhor semente, fazer o melhor plantio e daqui a pouco vem uma tempestade e você também perde toda a sua lavoura. Então é muito interessante Paulo trazer essa alusão, né? Esse recurso de ensinamento, de você utilizar uma coisa concreta para a pessoa entender um conceito abstrato com a lavoura. Porque a lavoura nos coloca nessa posição de que esvazia completamente aquilo que o ser humano pode fazer e coloca tudo que acontece, né? A propriedade daquilo, né? O crescimento daquilo, se vai colher ou não, tudo é colocado nas mãos do Senhor. Então é uma coisa em que a gente não pode interferir, né? Que a gente é incompetente no sentido, né? E impotente no sentido de dar o resultado. E a Bíblia vai falar, a gente falou sobre isso na lição passada, que é o Espírito Santo que convence da justiça e do juízo. Então, por mais que você faça, quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, voltando aqui para a lavoura, você pode dizer assim, mas e Pedro? Cadê Pedro nessa história? Se você voltar lá para a lição 2, você vai ver que Pedro nunca esteve na igreja de Corinto. Ele não faz parte da história da igreja de Corinto.
O que aconteceu foi que um grupo perseguido lá no Oriente, que conhecia Pedro, que lidou com Pedro, e que tinha essa imagem desse homem de decisão, desse homem forte, capaz de defender, vai parar em Corinto para se proteger. E é por esse grupo está lá. Mas os dois grupos maiores são os que estavam quando Paulo começou e os que depois permaneceram quando Apolo chegou para então fazer o seu ministério. E o que a gente precisa entender nessa lavoura, e que Paulo deixa isso bem claro, é que a lavoura tem processos distintos e requer líderes distintos, requer pessoas com perfis distintos. Antigamente existia no meio batista uma figura chamada evangelista, né? O que hoje talvez a gente entenda como missionário. Mas os evangelistas, eles eram aquelas pessoas que foram comissionadas, que tinham a missão e que tinham o dom de plantar igrejas. Eles evangelizavam, plantavam igrejas, mas eles não tinham o perfil de pastorear uma igreja. Porque o que chamava eles era ir para uma terra árida, trabalhar aquela terra e plantar uma igreja. Não era cuidar da igreja, dar o aprofundamento doutrinário, estimular a comunidade, né, da fé, o arraial, para que passassem a ter um comportamento de acordo com o evangelho e impactar a comunidade ao seu redor de acordo com esse amadurecimento espiritual da comunidade. Eles eram plantadores de igreja. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo começou. Paulo plantou. Paulo preparou o terreno. Se você vai lá para a lição 1, você vai ver que Paulo foi falar com as pessoas comuns, escolher uma profissão que ele entrasse em contato com pessoas de diferentes lugares, diferentes idiomas, diferentes classes sociais. Ele foi lidar com o cidadão comum. Então ele foi aquele que enxergou o terreno, a potência que aquele terreno tinha, e foi lá e cuidou da terra e plantou a semente, porque é esse o perfil de Paulo. E ele vai repetir esse processo em diversas cidades. Inclusive, ele faz não uma, mas 2 viagens missionárias, expandindo o evangelho para os outros povos, ou como a Bíblia diz sempre, né, essa referência aos povos gentios. A função de Apolo é uma função completamente diferente, e isso fica claro lá na lição 2. Apolo sempre foi conhecido por sua boa retórica, ou seja, a capacidade que ele tinha de ensinar através das suas palavras, de doutrinar, de fazer as pessoas compreenderem o conceito daquilo que estava no Evangelho. Então, cada processo tem seu tempo e cada processo exige perfis diferentes. Se a igreja de Corinto tivesse maturidade, não fosse essa igreja, né, imatura, com um comportamento um pouco infantil, de reproduzir as práticas religiosas já conhecidas, que é você ter um líder religioso, uma personificação, um personagem histórico que você segue. Se eles conseguissem compreender que a centralidade da igreja é Cristo, eles teriam conseguido compreender também esse processo. É por isso que Paulo traz a lavoura, para dizer, olha, nós temos processos diferentes na fundação de uma igreja saudável, e pessoas diferentes, com perfis diferentes, vão em seu tempo fazer o seu trabalho. Eu não sou melhor que Apolo, Apolo não é melhor do que eu, nós somos diferentes e estivemos no processo da fundação de igreja em momentos diferentes, quando nós éramos necessários. Mas, sobretudo, a lavoura chega nesse exemplo para nos lembrar que, por mais competente que você seja, por melhor líder que você seja, por mais empenhado que você esteja, por mais força que você desprenda, e aí eu não estou falando só do líder da igreja, eu estou falando de você e da sua própria vida, da autoridade que você tem no seu lar, das relações que você estabelece, do seu ambiente de trabalho, os resultados podem ser imprevisíveis. Por quê? Porque nós dependemos do Senhor. E o que ele está dizendo é, eu plantei, Apolo regou. A seara é com o Senhor. O fruto é do Senhor e é no tempo do Senhor, pela ação do Espírito Santo.
Por isso que é aquela sensação de seja o que Deus quiser, né? Se a gente precisa compreender que a igreja saudável e sã sempre confia no Senhor, depende do Senhor. Porque por mais que a gente envie esforços, planeje, execute, nós dependemos completamente do Senhor nessa seara. O segundo exemplo que ele usa é da construção. E da construção a gente vai retornar lá para aquele texto que diz que Jesus é a pedra angular, né? Ele é a fundação da construção. E aí Paulo vai dizer, eu, sábio que sou, botei uma fundação boa, porque Paulo é aquele que fundou essa igreja, que começou esse trabalho. Ele vai dizer, eu estou com a minha consciência tranquila de que a fundação dessa igreja é a melhor fundação, porque a fundação dessa igreja é a pedra angular, é o fundamento que é Cristo Jesus. E se lá na lavoura, Paulo exemplifica que nós dependemos completamente de Deus, aqui na construção ele vai dizer, para a igreja dar certo, a gente precisa conseguir trabalhar em equipe. Eu fiz a fundação, eu lancei o alicerce do edifício, mas é o trabalho em equipe que vai conseguir subir esse edifício, vai conseguir dar estrutura a esse edifício, para que ele seja esse lugar geográfico onde a igreja de Jesus se radique, se localize, se mova no mundo. E aqui a gente consegue entender a importância da igreja, da convivência da igreja no corpo de Cristo. Paulo está dizendo, a lavoura é uma coisa imaterial. Eu planto, Apolo rega, mas é Deus quem dá o crescimento. A gente depende completamente dele. Aqui a gente está construindo uma localização geográfica dessa igreja. A importância do corpo de Cristo estar reunido, discutindo a palavra, tirando suas dúvidas, confrontando os conceitos que construiu, ajudando um ao outro, ferro com ferro se afiando, divergindo nas suas ideias, um afiando o outro, um tornando o outro mais perto da figura de Cristo, mais perto da estatura do varão perfeito. Nesse processo de convivência, de socialidade, que a igreja propõe por si só, porque a igreja é um grande corpo de seres humanos convivendo, né, sob a proteção desse Deus que se fez humano, que veio para a socialização, que veio para a convivência, que veio ficar conosco. Então, a fundação, a construção é um elemento que vem nos dizer, se a igreja é saudável, se a igreja é sã, ela entende que independente do formato do edifício, o fundamento, o alicerce da igreja é Cristo Jesus. Se a igreja tem claro que o alicerce é Cristo, que o fundamento é Cristo, ela cresce de maneira sã. Ela vai viver cada fase da vida da igreja e vai ter um momento que a igreja não vai ser mais imatura, não vai ter mais um comportamento infantil. Ela vai mostrar maturidade cristã. Tanto de quem já está na igreja há 20 anos, como quem chega agora, e a gente vai, através da nossa experiência, através da convivência, também trazendo maturidade para essa pessoa. E a construção vai nos dizer do quanto é importante essa convivência, do quanto é importante a Igreja de Cristo existir, principalmente nesse momento da pandemia, que a gente perdeu esse elo com a igreja física, geográfica, né? Tem gente aí sendo pastoreada por 50 pastores, porque assiste a pregação de Roberto
Na quarta de noite, quinta de manhã já é Dave Leonardo, quinta de tarde já é a outra irmã, depois já é Helena Hunter. Aí vai passando e ele não tem mais esse laço com essa igreja física e talvez ele não consiga construir essa maturidade. Mas esse texto está nos dizendo, se por um lado a igreja de Cristo sempre vai estar ligada à dependência de Deus, por outro, a gente tem que compreender que é o trabalho em equipe que mantém a igreja em pé. Como é que eu posso manter a igreja em pé se eu tenho a clara certeza que o alicerce da igreja é Cristo? E foi isso que a igreja de Corinto não entendeu. Eles achavam que o alicerce da igreja era ou a pessoa que fundou, e aí a gente vai seguir para sempre tudo que ela disse, como ela ensinou, a forma dela ser como ser humano, a forma que ela lida com os dilemas, com os problemas, com os conflitos, ou eu tenho que me adequar a todo novo ministério que chegar, que foi o caso de Apolo, um ministério novo que chegou. Então, eles não entenderam que o alicerce era Cristo. Se eles tivessem isso claro na mente deles, eles iam perceber que, independente de Paulo ou de Apolo, o que era fundamental é que o evangelho, a cruz de Cristo, fosse o centro da igreja. E aí é que cada cabeça é um lugar, cada cabeça é um mundo, e a gente tem que fazer combinar essas várias cabeças, essa multiplicidade do corpo de Cristo nesse trabalho em equipe. E isso pode ser extremamente problemático. Porque tem uma pessoa que é muito boa de discipular, mas o sonho dela é pregar. Aí ela vai pregar, ela não prega bem, e lá no discipulado tá tendo uma falta. Tem alguém que é uma pessoa muito boa de fazer ponte entre as outras. Ela é aquela liga, né? Que vai juntando todo mundo. Ela é da sociabilidade, ela consegue fazer com que pessoas que pensam de forma diferente estejam no mesmo espaço convivendo, mas o sonho dela é cantar. E aí ela vai cantar, ela não canta bem, o corpo fica desunido. Essas interferências, né, externas do nosso entendimento, que Paulo vai chamar lá de infantilidade no nosso comportamento, é que vai tirar a saúde da igreja. Porque eu estou permitindo que aquilo que eu considero que é mais importante, menos importante, que de mais prestígio ou de menos prestígio, interfira nesse trabalho em equipe, que a gente podia produzir muito mais. Vai ter também, gente, como em qualquer outro lugar, aquela pessoa que faz 10 trabalhos e a outra que vai domingo, senta no banco da igreja, olha como tudo aconteceu, ainda tem uma opinião para dar. Minha avó chamava isso fiscal de obra pronta. Né? Então, o trabalho de equipe também vai ter o fiscal de obra pronta. Mas para a sanidade da igreja, o que é que a gente precisa? Na construção, no trabalho em equipe, entender que a pedra angular é o evangelho, é a cruz de Cristo, é o Cristo. E entender que a gente precisa abandonar esse comportamento, né, que não condiz com a maturidade cristã que uma igreja saudável necessita. E aí, nessa construção, nós vamos ter 3 tipos de construtores. O primeiro é que constrói obras duradouras, né? É aquela pessoa que tem um entendimento que a obra não é nem para Paulo, nem para Apolo. A obra é de Deus. E como Deus é eterno, a obra é duradoura. E Paulo vai dizer, eu sou esse tipo de construtor. Ele vai dizer, eu, construtor sábio que sou, dei a vocês o fundamento correto, a pedra angular, que é Cristo Jesus. Mas vai ter também aquele construtor de que a obra não resiste à prova. É muito lindo, é um projeto muito interessante. As paredes, brilham, trocam de cor, tem textura, mas no primeiro vendaval que dá, não dura, fica só o fundamento. Posso falar com os irmãos por experiência, que me incumbiram de uma obra, né? E aí eu recebi a ligação do pedreiro para me dizer, Dona Yumi, tem 2 crateras embaixo da casa. E aí ele me disse o seguinte, essa casa não caiu,
porque a fundação, o radier da casa, é muito bem feito. Se fosse qualquer outra fundação, essa casa teria afundado assim, ó, convergindo para dentro. Porque nós tivemos que colocar, acho que 27 carrinhos de mão de entulho para cobrir esses buracos, para os irmãos verem como os buracos eram pequenos. E ele me disse assim, é a fundação que não permitiu que ela caísse. Mas tem aquele último exemplo que eu dei, que é o que atrapalha a obra. Ele não tem obra duradoura, ele não tem obra nem que não resiste à prova, ele nem começa. Ele só senta e diz assim, eu acho que essa parede está torta, eu acho, pintou de amarelo, devia amarelo não. Amarelo é muito caidinho, muito morto, aqui é a igreja, é lugar de curar, tinha que ser verde. Que a cromoterapia diz que curar é com verde, entendeu? É aquela pessoa que ela sempre tem uma opinião para dar, é o fiscal da obra pronta. O que nós precisamos decidir é, eu compreendo que é uma lavoura, que tem uma parte dessa igreja, né, que é espiritual e que é completamente dependente de Deus. Mas eu também compreendo que a igreja, essa localização geográfica igreja, ela é fruto de um comportamento, de uma atitude, de um proceder intencional e que só acontece em trabalho de equipe. Então, o que nós temos que refletir nesta manhã é qual é o tipo de construtor que eu sou? Não é que o outro é não, tá? Qual é o tipo de construtor que eu sou? Quando eu for posta à prova, quando eu for posto à prova, que tipo de obra eu vou ter apresentado? Seja na construção dessa igreja, seja na construção da minha própria vida espiritual. É uma obra duradoura, eu sou consistente, eu erro, eu reconheço o meu erro, mas as minhas obras permanecem, as pessoas têm um bom testemunho sobre mim, dizem, não, de fato, aquela pessoa é crente. Ela pode ter todo defeito, mas ela é uma mulher crente, ele é um homem crente. Ou você é o construtor, fogo de palha, sua obra não resiste. Ou você ainda é aquele que nem constrói, só critica o que está construído. Deixo vocês essa manhã com essa reflexão. Peçam ao Espírito Santo de Deus que revelem ao entendimento de vocês que tipo de construtor vocês são e o que vocês e o que eu preciso fazer para me ter essa segurança que Paulo tem de dizer: eu, sábio construtor que sou, estou firmado no fundamento correto, no alicerce certo, na pedra angular, que é Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.